Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia, seja muito bem-vindo. Meu nome é Átila Almada, sou pesquisador da Memória Paulista sobre trilhos há quase 21 anos e este é o nosso vídeo que se despede do ano de 2024. Aliás, o 60º vídeo da série Memória Ferroviária aqui do canal. Claro que há vídeos extras, mas sem contar os extras chegamos a 60, um número marcante, importante, que só foi possível graças a você que é inscrito e que nos acompanha. Se ainda não é inscrito, junte-se a nós, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo e, claro, ao final deste vídeo, deixe a sua curtida e o seu comentário. Hoje nós vamos fazer a segunda parte do que eu comecei a explicar para vocês na semana passada. O link está aqui embaixo, é importante que você assista ao vídeo de domingo passado para voltar ao de hoje, beleza? Bom, qual é essa segunda parte? Eu disse que uma das soluções encontradas, não disse que era mais viável, até porque não sei se é, e muitas vezes acho que nem é, uma das soluções encontradas para que a ferrovia deixe de ser um, entre muitas aspas, estorvo em cidades do interior, é a formação dos chamados contornos ferroviários ou ferroanéis. Eu vou explicar nesse vídeo o que são contornos ferroviários, por que eles foram concebidos, como eles funcionam e quais são as implicações positivas e negativas que estes contornos trazem para a área urbana, para a área em que antes havia circulação de trens e hoje é uma faixa de domínio, digamos assim, deserta, vazia, já que não passam mais composições por ali. Siga comigo e vamos entender isso com alguns exemplos bastante práticos. Eu vou mostrar para você uma imagem gerada por inteligência artificial que dá mais ou menos a dimensão do que é um contorno ferroviário. Enquanto você vê a imagem, eu vou explicar como isso funciona. Vamos lá, o que temos aqui nesta imagem? Se nós formos do fundo para o plano de frente, lá atrás você vê um viaduto, possivelmente um viaduto por onde passa a rodovia, que hoje é o acesso principal à cidade, e você vê vindo por baixo deste viaduto para a lateral direita a ferrovia. Se você olhar bem no meio da imagem, você tem uma linha férrea cortada que entraria na cidade. Então aqui você tem o início da zona urbana e você tem bem no meio da imagem uma linha cortada que seria a linha que daria para o centro. Esta linha foi desviada e segue à direita do vídeo. Você vê ali um trem entrando, né, dois trens entrando e alguns vagões encostados, possivelmente para manobra ou saindo da cidade. É isso que é um contorno ferroviário. É um desvio, é uma espécie de desvio feito a partir da linha que entrava na cidade. Então, vamos imaginar uma cidade como... Imaginar não, né? O que é uma cidade como Araraquara. Você tem ali uma área urbana que era, segundo as pessoas, prejudicada pela circulação dos trens cargueiros, assim como é o que dizem em Itirapina, e prejudicada no sentido de que trens muito longos, muito pesados e muito lentos travavam o tráfego no centro da cidade, uma vez que esse tráfego se fazia em nível. Não era um tráfego em que os trens passavam por baixo ou por cima da rua, ou os carros tinham o seu fluxo alterado. Com tráfego em nível, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Quando os trens passam, você baixa as cancelas e a rua fica intransitável. Problema: trens muito grandes, muito tempo de intransitabilidade das ruas. Portanto, houve essa reclamação e em Araraquara, assim como em outras cidades aqui do estado de São Paulo, foi feito esse contorno. Até dentro de São Paulo, se você pegar a chamada variante Paraty, que hoje a MRS usa para cargas, ela é uma variante que vai margeando rodovia, ela não comuta, por exemplo, linha com a CPTM. Mas voltando aqui à questão do interior, então a ferrovia ela sai da cidade, ela faz esse desvio quando vai entrar no núcleo urbano, no núcleo mais populoso, passa por fora, passa ao largo, passa à margem desse núcleo populoso, e quando está terminando a mancha urbana, quando já não é um problema, ela volta ao seu leito original. Este leito original que foi desviado, que está dentro do centro da cidade, passa então a não receber mais tráfego. Em alguns casos ainda recebe, se há um acesso à oficina ou à área de manutenção, mas quando não há mais, realmente esta área fica
vazia, não há mais a circulação de trens. Parece, se eu falar só isso, que o problema foi resolvido. Você não tem mais trem passando em nível, você não tem mais problema de trânsito, de congestionamento, carros parados, ônibus reclamando, gente perdendo horário. Mas nós precisamos pensar em algumas outras consequências que não são tão óbvias assim e podem afetar a cidade muito negativamente. Eu fiz uma lista de 4 consequências, claro que há outras, mas estas, digamos assim, são as mais destacáveis. Primeira delas, você tem uma área que não tem mais a circulação de trens, certo? Só que não significa que é uma área útil, não significa que é uma área que está sendo usada, até porque a faixa de domínio da ferrovia não pode ser ocupada, ela não pode ser invadida. Uma vez que a concessionária deixa de circular trens, esta faixa de domínio, que é da União, está em posse do governo federal / DENIT, vai acontecer o que com ela? Até que se tome alguma medida, nada. E em muitas cidades essa faixa de domínio é grande, principalmente nas áreas centrais, porque você tem ali pátio de manobras, pátio de estacionamentos, lugares que eram muito movimentados. Então a gente está falando aí de faixas de às vezes 50, 100 metros de largura, por mais de 1 ou 2 ou 3 ou 4 quilômetros dentro da cidade, que ficam absolutamente vazias, desertas e sem manutenção. É do DENIT, mas o DENIT não cuida, o governo não cuida, a concessionária não trafega mais trens, não zela por ali, e a prefeitura da cidade não pode pôr a mão porque não é responsabilidade dela. Resultado, bom, você já sabe, terreno vazio, cabeça de noia. Então você tem questões ligadas ao tráfico de drogas que floresce em torno da área da antiga ferrovia. Se a estação for preservada, ponto positivo, a prefeitura transformou em centro cultural, beleza, mas todo o resto da área não. Muitas vezes a própria estação em estado de abandono é ponto de tráfico, é ponto de prostituição, é ponto de todo tipo de ilicitude que existe na cidade, porque está abandonada, porque está sem vigilância. Muitos indigentes, muitos moradores de rua vão dormir ali. Aumenta-se o risco de violência, de assaltos, de roubos, de estupros, de incêndios no espaço. Então é um espaço que fica ermo e dá margem, dá aso a todo este tipo de problema. Além disso, nós temos, por exemplo, mato que cresce em volta dos trilhos, mato não mais capinado, já que não passa trem. Mato, obviamente, possibilita a proliferação de animais peçonhentos, possibilita a proliferação de todos os tipos de insetos, então foco de dengue ali é muito fácil em época de chuva, né? As áreas da antiga ferrovia, água empoçada, água limpa, criadouros de mosquito da dengue que trazem riscos à cidade e que não são vistos ali porque é uma área abandonada. E, claro, a questão do vandalismo, da destruição de patrimônios, porque você tem ali estações, casas ferroviárias, antigas vilas, casas de turma que poderiam ser aproveitadas como espaços culturais ou mesmo como moradias, se destinadas fossem a este fim, e acabam ficando pelo caminho, acabam ficando a esmo. Então, o contorno ferroviário ele é muito bom, entre aspas, pelo fato de tirar o trem da cidade e eliminar os problemas da comutabilidade da linha com as vias de rodagem, as vias de carros, ônibus, enfim. Por outro lado, vamos retomar aqui a nossa lista, está anotadinha aqui, ó, eu anoto tudo. Nós temos vandalismo, nós temos destruição de patrimônio, temos proliferação de doenças e temos a questão de drogas e violência acontecendo em toda essa área que acaba se tornando um problema. Então, o que era um problema pela circulação de trens não era, na verdade, um problema, porque pense comigo, os trens circulando mantinham a área ali ativa e a passagem dos trens impedia que estes outros fins muito menos lícitos acontecessem. Então você que reclamava de ter que ficar 5 minutos com seu carro parado para ver um trem passar, agora vai reclamar que no centro da cidade tem noia, vai reclamar que tem violência, que tem assalto, que você não pode mais andar ali à noite. E isso gera um problema urbano de muito mais difícil solução do que a passagem de um trem. Algumas cidades adotaram resoluções um pouquinho diferentes que permitiram a convivência de ambas as coisas, ou seja, da ferrovia e do tráfego de veículos, mantendo a área ferroviária ativa e sem todos esses riscos que eu falei. Vamos a um exemplo? Tá aí a foto da cidade de Limeira, região central, tirada da janela de um hotel, onde eu fiquei hospedado no final do ano passado. Você vê uma alternativa muito interessante e possível.
basicamente a construção de um viaduto. Então estes carros que passavam pela linha férrea em nível, e aí você tinha todo aquele problema de espera, trem não passa, com a construção do viaduto, os carros passam por cima da linha férrea, portanto você não tem conflito entre o tráfego ferroviário e o tráfego rodoviário urbano, e você tem a região ali ocupada, porque imaginem toda essa região do domínio ferroviário do centro de Limeira, com estação, com armazém, com pátio, porque você tem ali região de cruzamento de trens, deserta, vazia e sem dono. A violência nessa região certamente aumentaria muito. Então, obras de engenharia, como viadutos, túneis, desvios de ruas, são possíveis e, a meu ver, dentro desses 20 anos de pesquisa, muito mais interessantes do que simplesmente você sacar o trem, você retirar o trem de dentro da cidade e deixar um local ermo e sujeito a todos os perigos que eu acabei de falar. Só que aí você tem uma questão importantíssima. Nem todas as cidades têm grana para bancar a construção dessas obras. Limeira é uma cidade razoavelmente grande, isso funciona. Agora, uma cidade como Itirapina, por exemplo, que é uma cidade de menos de 20 mil habitantes, construir viadutos em todas as passagens de nível é uma demanda monetária que não cabe no orçamento da prefeitura de Itirapina, por mais que haja esforço para isso. E aí vem uma proposta muito interessante. A concessionária da ferrovia ela pode atuar junto às prefeituras para a construção dessas obras de arte, desses viadutos, dessas ruas desviadas, ou mesmo destes túneis. Por quê? Porque certamente para a concessionária é muito menos custoso, é muito mais barato você ajudar a prefeitura da cidade ou mesmo bancar a construção de um viaduto do que você ter que construir toda uma linha de contorno, porque dependendo da cidade, quanto maior, mais longe vai a linha. E outra, para fazer uma linha de contorno, você vai ter que ter concessão de um novo espaço ferroviário por parte do governo, você pode envolver desapropriações ou pelo menos negociações com propriedades por onde os trilhos passam. Então não é só o custo da construção, o impacto da construção de uma ferrovia é grande. Portanto, é muito melhor que a ferrovia continue ali e que a concessionária faça esse acordo com a prefeitura, que haja, como já houve inclusive em Itirapina junto à Rumo, audiências públicas para decidir este tipo de ação, né? Essa construção de outras obras que possibilitam a convivência em harmonia entre a ferrovia e a cidade, que além de estar bom para ambas as partes, é um respeito à história. Você simplesmente sacar, tirar, extirpar, expulsar, expurgar a ferrovia da cidade é extirpar, expulsar e expurgar a própria história dessa cidade de dentro dela mesma. É isso, eu espero que você tenha gostado destes 2 vídeos. No próximo domingo, já no ano de 2025, eu vou trazer perspectivas. Terminamos 24 com retrospectivas, entraremos em 25 com perspectivas ferroviárias. Muito obrigado por ter ficado comigo este ano, por ter acompanhado o canal, por termos chegado aos 1000 inscritos. Um excelente ano novo com bênçãos, saúde e muita paz para você e para sua família. Até lá! Até 2025 e um grande abraço.